20h33. Esperar a Bela. Ó, Bela! Tá entrando aí. Olha aí, tá aí a viajante. Tá É, viajante, tá aí. cadê? Eu não achei a Bela ainda. Tá aqui, ó, já entrou. Gente, beijo. Como é 20h33, eu vou começar, tá, pessoal? Tá. Então, vamos começar a nossa reunião de hoje. Vamos fazer uma oração para que a gente possa sintonizar, nesse momento, pedindo nesse dia chuvoso, pedindo, mas de muito amor, de muita luz nesse momento, pedindo então a Jesus e seus companheiros espirituais para que nos acompanhem nessa reunião de hoje, num tema tão importante que é a fraternidade. E é algo tão necessário que a gente possa discutir para que a gente também possa fazer a nossa parte. Nesses dias tão difíceis, nesses dias em que nós estamos sendo testados como seres humanos aqui na Terra em evolução. Que a gente possa aproveitar bastante essa live, essa discussão, e principalmente para que a gente possa efetivar no dia a dia, em todos os locais que a gente trabalha, que a gente convive. Te pedir também a esses guias espirituais muita luz, muita proteção, muita serenidade para a nossa querida Sidéria. Agradecer também, no início dessa reunião, esse lindo, maravilhoso encontro que a gente teve fim de semana com a nossa querida amiga Isabela. O nosso grupo ficou muito feliz com a vinda dela aqui, se fortaleceu, porque o que fortalece, acima de tudo, é a união e é o amor. Então, fortalecidos nesse amor, nessa amizade que esse grupo já tem e está cada vez mais forte, vamos então agora ouvir com muita atenção, aproveitar, discutir a nossa querida Sidéria, que eu sei que se dedicou muito para esse tema e tem uma vivência também bastante desse tema. Então, muito obrigado, Jesus, que assim seja. Então, gente, hoje a Sidéria vai falar para nós sobre fraternidade, tá? A gente tinha combinado que ela vai fazer uma fala antes, depois ela vai combinar com vocês, e depois vai falar dos projetos, mas eu vou deixar ela bem à vontade, né? Que ela hoje é nossa convidada, ela vai desenvolver como ela achar melhor para ela. Sidéria, fica à vontade, querida. Então, para todos e todas, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. É um tema que eu amo falar, eu acho de extrema importância, gosto de estudar bastante sobre ele e fiquei bem feliz, na verdade, poder compartilhar com vocês um pouco do que eu venho pensando a respeito. O que eu pensei para se tornar rico, assim, inicialmente falar sobre a fraternidade, dividir mais ou menos em três partes. A primeira falaria sobre a fraternidade, que eu venho pensando sobre, aí a segunda apresentaria um pouco dos projetos que a Fraternidade Sem Fronteiras tem, que é uma ONG humanitária, e a terceira parte aí a gente conversa, tira dúvidas e tal. Na primeira parte, quando eu apresentar, se vocês tiverem alguma dúvida, já pode interromper, a gente vai esclarecendo, vamos conversando, que nem a gente faz sempre no nosso estudo, né? E mas achei que se a gente dividisse mais ou menos assim, talvez ficasse melhor para vocês. Eu preparei uns slides para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Eu vou estar compartilhando. Vejam se vocês conseguem ver. Alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa para me perguntar? Não? Perfeito, Sidéria. Hoje tu que manda, Sidéria. Tá bom. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela principal, não? Sim. Sim? Tá. Então, assim, o tema fraternidade. Assim, se a gente nós vamos começar pelo básico, assim, de pensar a fraternidade.
no sentido real dela mesmo. A gente sabe que vem do latim frater, né, que significa irmão. Mas a definição que eu gostei, assim, quando a gente vai procurar a definição de fraternidade, o que eu gostei que eles descrevem é essa que eu coloquei abaixo, que diz que é um laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre os seres humanos. Quando a gente pensa nessa definição, a gente parece assim, é bonita a frase, é bonito, né? Parece assim tão claro, né? Claro, fraternidade é a pessoa ter dignidade, é a gente respeitar o outro. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa ela enquanto vivência, a gente está muito longe disso. A gente está muito longe de compreender ou de viver o que isso quer dizer, né? Na medida em que a gente vê tantas pessoas serem desrespeitadas pelo seu jeito diferente de ser, quando a gente vê pessoas passando fome, necessidade, enquanto outras têm recursos que acabam botando fora, né? Esbanjando, porque tem demais, assim, em relação às questões bem materiais mesmo, né? A gente vê que tem muito a crescer na fraternidade. Quando a gente pensa em fraternidade, a gente tem que, nós espíritas, precisamos sempre pensar amplo, né? No sentido é, de ampliar a consciência. Esse é o termo que eu mais gosto de usar. A gente tem que pensar a fraternidade como um todo. E aí eu diria assim: nós somos é, espíritos que estamos passando por uma experiência na Terra, mas nós somos do plano espiritual, né? Nós somos de algo muito maior. E dentro da espiritualidade, o espírito ele não tem sexo, né? Ele não tem família sanguínea. Somos todos irmãos. Somos espíritos que caminhamos juntos, uns mais avançados na compreensão das leis divinas, outros menos, mas somos todos irmãos. E aí, quando a gente passa a ampliar a consciência, a gente começa a ter um pouquinho dessa compreensão do que é fraternidade. Mas, quando para a gente aprofundar o tema, a gente tem que partir do princípio de sempre olhar o nosso interno, né? O nosso individual, nossa experiência individual. E aí tem uma pergunta que eu gosto de fazer, porque é uma pergunta que eu me fazia muito na minha infância, que é: qual é o objetivo da gente, né? Então, qual o objetivo de vocês estarem aqui? Qual a sua principal missão? Então, pensem um pouco. Qual é o objetivo de vocês? Por que vocês estão passando por essa experiência terrena, né? Qual é a principal missão de vocês? Vejam que é uma pergunta bem difícil de a gente responder, né? E eu lembro assim de muito me perguntar. Claro que na minha infância eu esperava uma busca muito grande, assim, de uma resposta que eu seria talvez um espírito que iria fazer a diferença na vida das pessoas, que eu ia mudar tudo, né? Eu lembro que eu passeava em bairros aí em Pelotas e eu via, quando eu crescer eu quero mudar isso, eu quero trazer condições aqui ou ali, né? Sempre esperando algo a mais, como se viesse algo que eu tivesse que fazer a diferença, né? E mal sabia eu que a grande diferença é aquela que se constrói internamente. Então, por isso que a gente tem que perguntar qual é o nosso objetivo,
O que de fato a gente está fazendo aqui? Porque é bem comum, e a gente sabe pelos relatos da espiritualidade, que a gente vem com uma ideia de fazer algo aqui, mas quando chega lá a gente percebe que a gente se perdeu, que a gente acabou assumindo outras funções que não eram tão importantes e deixou de lado aquilo que era mais importante. E aí, de tantas reflexões, né, que eu fui fazendo sobre isso ao longo do tempo, eu pensei assim, que a nossa missão, a principal missão nossa, seria... Peraí, deixa eu ver aqui que deu problema aqui. Nos slides, não estou conseguindo mexer. Agora foi. Que a nossa principal missão é aprendermos a ser irmãos. Então, nós não viemos para fazer grandes transformações, nós não viemos para mudar o mundo, nós viemos para mudar o nosso mundo, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se relacionar. E se a gente for estudar o que Jesus falava, os ensinamentos de Jesus, né, as parábolas que ele trazia para nós, a gente vai ver que tudo se baseia na frase em que ele coloca, em que ele disse, né, que meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Parece simples, né? Mas o amar, ele depende de um aprendizado, de uma construção que eu vou fazendo internamente. Então, a nossa missão quando eu digo que é aprender a ser irmão, é entender que nós estamos na mesma condição, que eu não sou melhor do que ninguém é melhor do que eu, que nós estamos vivendo uma experiência terrena para a gente lidar com a diferença, para a gente se reconciliar com aqueles que a gente, no passado, teve grandes problemas. É para a gente entender que não é um laço de sangue, não é, não é um local que a gente mora. Nós, por exemplo, que somos gaúchos, né? Eu acho que é muito forte na cultura gaúcha a, a valorização do nosso estado, né? A fraternidade, ela quebra essa fronteira, né? Do Rio Grande do Sul com as demais regiões. Ela é muito mais do que isso. Fraternidade é dizer que eu posso estar em Pelotas, eu posso estar aqui em Cascavel, eu posso estar no Japão. Todas as pessoas que estão à minha volta são pessoas que vão fazer diferença na minha vida, né? Então, é um olhar frente a esse outro que está do meu lado que vai fazer a diferença, né? Que eu estou ao lado de vocês para contribuir na caminhada de vocês, com a experiência que eu tenho, mas que vocês também estão ao meu lado para vocês me ajudarem a crescer com as experiências que vocês têm. É uma mão dupla, né? Não é uma mão única. É uma mão em que um segura a mão do outro, né? E quando a gente dá a mão para alguém, não é só uma pessoa que está dando a mão, são duas. Então, a fraternidade é isso, é a gente mudar a postura frente à nossa realidade, né? Que hoje eu estou aqui como digamos, em Cascavel como psicóloga, né? E atuo profissionalmente nessa área ajudando algumas pessoas a caminharem. Só que essas pessoas que eu estou ajudando a caminhar dentro do meu consultório, vamos supor, elas também estão me ajudando. Através do sofrimento delas, eu também vou fazer uma reflexão, eu também vou trabalhar a minha empatia, a minha relação com as pessoas, né? Então, eu diria, me lapidando. E aí, quando eu faço isso, eu compreendo o que Jesus dizia sobre os discípulos, né? Que não que eu precise ser perfeita, mas o movimento de seguir em direção a Jesus seria
eu reconhecer o outro como meu irmão, né? É eu buscar nesse outro formas de amar, porque tem pessoas que têm tantas dificuldades ao nosso lado que a gente tem dificuldade de se aproximar dela, né? E o nosso desafio é esse: como que eu vou desenvolver o meu afeto, que é, o meu amor interno, se eu não me aproximar do outro? Porque amor sozinho não existe amor, né? O amor se dá na relação. E Adélia, a... Oi, eu vejo isso muito que até foi falado no Medinesc, em relação ao racismo, por exemplo, sim, né? Que eles até falaram, enquanto a gente não compreender que somos todos irmãos, a uhum, gente nunca vai melhorar, sim, né? sim, E até as pessoas aplaudiram quando falaram isso. Agora, na tua fala, me lembrei disso. sim, sim, Eu estou falando exatamente, besteira. sim. É o racismo, é a Fobia. homossexualidade, Uhum. né? A gente tem que pensar assim, ó, qualquer situação ou qualquer pessoa que seja diferente do meu jeito, né? Não necessariamente a, a questão só do racismo, às vezes até a questão social, né? Isso até é muito também, há uma discriminação. É, como que eu me aproximo desse que é diferente? Qual é a minha relação? Qual é a minha postura frente a essas pessoas? Né? E a fraternidade, por que que a fraternidade é tão importante? Por que que eu gosto tanto dela? Porque ela é muito mais profunda que a caridade. No Espiritismo, a gente aprende a fazer caridade, mas muitas vezes a gente faz caridade com arrogância, né? Com ego. Ela não, eu ajudo alguém que está necessitando, mas eu me coloco superior a essa pessoa. E a fraternidade não, né? Para tu conseguir entender o que é fraternidade, você tem que sair do salto, como a gente diz, né? Você tem que olhar aquela pessoa que naquele momento está tendo uma necessidade como alguém que está contribuindo com a tua vida. Tu está contribuindo com ela financeiramente, vamos supor, ou com um prato de comida, ou alguma coisa assim, porque ela está precisando disso, mas ela também está contribuindo com você na tua formação espiritual. Então, nós espíritas, quando a gente amplia a compreensão da espiritualidade como aqui uma passagem, que a gente está tendo uma vivência, um aprendizado, como aqui uma escola, a gente vai tateando, eu diria assim, ainda caminhando no rumo de entender o que é de fato a fraternidade. Não só de entender, na verdade, entender a gente até entende, mas é de viver ela, né? De viver mesmo, não só em palavras. Então, a fraternidade é muito maior do que a caridade por isso, porque ela traz o outro para perto de mim, né? E aí eu aprendo com ele. Eu diria que a fraternidade é o caminho e a base para uma sociedade mais justa, né? Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né? Aquilo que eu faço para mim como melhor, né? Eu vou fazer para o outro. E aí eu diria para vocês assim, ó, quando a gente dá uma cesta básica, por exemplo, né? Fraternidade, a gente ir lá comprar a cesta básica daquilo que a gente compraria para nós, né? Daquilo que a gente comeria. Aquele prato de comida que eu estou fazendo, vamos supor um feijão e um arroz, eu estou fazendo de algo que eu comeria. Aquela carne que eu estou preparando é uma carne que eu também comeria. Há uns anos atrás, eu tive uma experiência aqui na região de um trabalho comunitário que eu fazia, em que deram para uma instituição uma carne vencida e quase estragada, que não foi nem usada, porque a pessoa não comeria. E aí a gente se perguntou como pode alguém doar algo, né, que tá alguém doar algo que ela mesma não comeria, porque iria passar mal. Então, isso é fraternidade, é quando a gente passa a ver
que o caminho é de todos e que todo movimento que eu faço, eu tenho que fazer em prol do bem-estar de todo mundo. É claro que a gente tem muito a andar para ter uma sociedade justa, né? Mas o movimento é de formiguinha, de a gente fazer, de acolher o outro, né? De ver, de respeitar o sofrimento do outro. Em relação ao sofrimento, vocês falam muito nos estudos, né? Dos casos que vocês pegam nos hospitais, no sofrimento, nas violências familiares, né? E, e eu sempre falo e gosto assim de pensar que assim como está sendo a nossa escuta frente a essa pessoa, porque às vezes é a única coisa que a gente pode oferecer é a escuta, né? A gente não tem como mudar a realidade do outro, mas a gente tem como dar a mão, né? Como ficar em silêncio muitas vezes e acolher a dor do outro. Eu lembro uma palestra que eu assisti de uma psicóloga em que ela contou uma experiência é, em que ela viu um lugar, ela foi num lugar de extrema violência e nesse lugar ela viu uma realidade que ela não tinha como mudar das mulheres, da violência que as mulheres sofriam, né? Mas o sentar do lado das mulheres e dizer, olha, nós estamos juntos, fez a diferença para ambos os lados, né? Então, isso é fraternidade, é quando a gente acolhe o sofrimento do outro, nem que seja, vamos lá, estou junto com você, vamos caminhar, né? Então, por isso que eu digo que é o caminho para uma sociedade justa, que é quando a gente se sensibiliza com a dor e com a situações, os desafios que cada um passa. Então, a gente diria que a fraternidade é a base, é a grande base da construção da paz, né? Peraí, deixa eu botar aqui. Quando a gente se coloca como irmão, a gente se coloca no mesmo nível. Eu não sou melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que eu. Eu valorizo o outro, eu respeito, eu amo e eu aprendo com o outro. Eu me coloco como aprendizado. E aí eu dou exemplo é, da, do que ele se falou do racismo, né? Quer dizer, eu não tenho como saber não nessa existência, né? O que é o sofrimento de alguém que passa por essa experiência, né? E eu não tenho como saber o que o preto passa, os preconceitos que ele passa, porque eu não estou na pele dele, né? Agora, eu tenho como entender que assim, que se eu não fizer alguma coisa para minimizar esses problemas, né? Se eu não entrar nessa luta, se eu não fizer um movimento ativo de briga, para que as pessoas possam ser respeitadas, né? Eu não vou fazer a fraternidade. Então, eu sei que eu, como mulher, uma mulher, vamos supor, branca, né? Eu vou ser mais ouvida, infelizmente, em alguns lugares, do que uma mulher preta, e vamos supor que seja pobre, né? Então, o que eu vou fazer com isso, né? Eu tenho que trazer essa mulher junto de mim, que é desvalorizada, que é desrespeitada, para que ela caminhe do meu lado e que a gente junto possa fazer uma diferença, que daqui a uns anos a gente não seja mais separada pela cor, não seja separada pela questão social, né? Então, a luta, a construção da paz é quando a gente entra numa luta pelo amor, pela paz, de verdade. E a gente só consegue fazer isso se a gente enxergar o outro como irmão, né? Volto a dizer, para a espiritualidade, nós não temos cor, nós não temos sexo. Cada um tem a sua experiência, sua forma de ver, de viver aqui, mas lá é todo mundo igual. E aí, né? O que leva a gente ainda a carregar tantos preconceitos, tantas certezas na nossa vida? E aí eu coloquei alguns obstáculos que eu
acredito assim que impedem a gente viver a fraternidade. Uma delas é a nossa dificuldade de lidar com a diferença. A gente tem muita dificuldade de lidar com as pessoas que pensam diferente da gente. A gente quer ter a verdade, a gente quer ter a certeza, a gente quer ter a gente quer saber que a gente está indo no caminho, a gente quer ser perfeito. E como ser perfeito quando tem um outro que questiona a minha certeza? Como ser perfeito quando tem um outro que me provoca a pensar sobre a minha certeza e a minha verdade, né? Além do mais, a gente tem que pensar que pela própria fragilidade que a gente tem, pela própria fragilidade humana, né? A gente tem um apego muito grande e uma necessidade de pertencer a algo. Apego pelas nossas dificuldades espirituais ainda, pela nossa falta de evolução. Então, a gente sofre se a família está num lugar, se a família não reage da mesma maneira, né? A gente precisa se identificar. E aí, vamos pensar uma criança quando nasce, né? Quando nasce, a primeira coisa que a gente vê, diz tá parecido com a mãe, é parecido com o pai, né? Quem diz, nossa, é parecido com a fulana. Fulana é o nome da criança, no caso, né? E não, a gente tenta buscar características que vão lembrar o pai ou a mãe, como se quisesse buscar uma identificação. Não que isso seja errado, não é errado, mas isso mostra o que a gente faz a vida inteira, né? Quando um filho pensa diferente da gente, quando age diferente, a gente acha que a gente tem que estar sempre consertando ele. Mas a gente não para pensar que essa diferença dele pode trazer um aprendizado para ambos. Eu, enquanto mãe, no sentido de orientar esse meu filho, essa minha filha, mas também ele, no questionamento dele, para me questionar de alguma forma. Eu lembro, quando meus filhos eram pequenos, que a gente aqui em Cascavel resolveu levar eles num rodeio, né? Então, eu e meu marido, nossa, nós estávamos super felizes, assim, porque a gente ia levar eles num rodeio, para eles conhecerem uma parte de nós, né? E da nossa história, digamos assim. Aí sentamos no rodeio e o rodeio começou. E foi muito interessante que os dois eram bem pequenos. Eles olharam para nós e disseram assim: Mas por que estão fazendo isso com os animais? Né? Aí eu e meu marido nos olhamos e dissemos assim: Caraca, não é que é verdade? Né? Então, ali a gente se deu conta que era uma questão cultural, que a gente, nossa, está lembrando o Sul, vamos lá ver o Sul, e de repente a gente aprende ali que aquilo que a gente estava fazendo não era legal, né? Porque qual é o sentido daquilo? E nunca mais. Aí levantamos, isso é verdade, levantamos, saímos e fomos ver os estantes, né? Porque o filho ele tem essa função de questionar os nossos valores, de questionar as nossas certezas, né? Da mesma forma que nós temos a função de orientar eles para o melhor caminho, né? Só que culturalmente a gente precisa quebrar as amarras, a gente precisa quebrar aquilo que nos prende, aquilo que nos aliena frente à realidade da vida, assim, frente aos objetivos que a vida tem, né? O que é que eu estou aprendendo com as pessoas que estão à minha volta? Eu realmente estou me colocando como um aprendiz, né? Na vida, sim, a gente precisa trabalhar como aprendiz, como alguém que está ali tentando se conhecer, tentando se reformar não, não é essa palavra, se transformar, né? Ou ressignificar, que é uma palavra que eu gosto bastante. Um outro obstáculo seria o julgamento.
a gente julga muito, o tempo inteiro. E aí entra o que a Alicia falou da, do racismo, entra a homossexualidade. Eu venho observando que a questão da homossexualidade é algo que pega muito nas pessoas, mesmo, né? E eu já vi em centro espírita as pessoas colocarem assim uma certa diferença de tratamento, né, em relação a esse pode, não, ele não pode ir numa mesa mediúnica, ou dar palestra, ou não sei o quê, ou trabalhar com criança. Gente, quando que nós vamos mudar essa visão, né? Desde quando a escolha sexual é algo que fala da nossa evolução espiritual, né? Somos espíritos sem sexo, né? E aí? Não está na hora de quebrar as amarras que a gente faz? Ah, porque ele é muito diferente. Sim, ele é diferente ou eu sou diferente? Porque depende do ângulo que se observa, talvez a pessoa me veja como alguém diferente, né? Então, se eu me coloco como aprendiz, eu não vou julgar o outro. O outro é o que ele quer ser, assim como eu tive a oportunidade de escolher o que eu quero ser. Mas será que a gente dá a oportunidade para o outro para ser assim? Então, pensar em fraternidade é pensar nisso, é pensar no como eu estou acolhendo o outro, né? Como que eu estou me posicionando frente às escolhas dos outros. Quando eu me coloco como aprendiz, como alguém que está aqui para aprender, e aí entra a pergunta inicial que eu fiz para vocês, de qual é a missão de cada um. Se vocês vêm aqui para ensinar, vocês não vão receber nada do outro, porque vocês estão vindo aqui para ensinar. Mas se você vem aqui para aprender, você vai ensinar, mas também vai aprender, né? Vai crescer, vai aproveitar as oportunidades que você está tendo para transformar a nossa realidade e a realidade do outro que está à nossa volta. E aí, a partir daí, a gente passa a entender realmente o que é fraternidade. Sidéria, eu queria só comentar bem rapidinho para tu não perder a tua sequência. Isso que tu falou eu acho assim super importante, porque já em várias rodas de amigos e grupos que eu pertenço, o comentário que muito comumente as pessoas dizem: nossa, como aumentou agora, né, o número de homossexuais, e de uma maneira realmente de julgamento, de crítica. E eu diria assim, realmente aumentou. A gente vê isso na universidade, em todos os locais que a gente convive. Eu diria assim, eles estão realmente sendo mais felizes. Eu consigo entender que coisa boa que as pessoas estão se assumindo e não estão sofrendo com a sua condição sexual. Isso não impede de ele ter uma vida absolutamente normal igual ao outro. Mas a gente nota, eu noto muito isso na questão do julgamento, né? E às vezes com pessoas assim que tu não imagina, né? Então é interessante essa questão que tu coloca sobre a fraternidade. Fraternidade também é isso. E outra coisa que eu acho importante é também a gente se posicionar, sabe? Porque eu já vi algumas situações, teve até no Laranjal, uma situação parecida com um casal, da gente se posicionar para que o outro não faça isso. Porque também, se tu é conivente, tu também está fazendo uma parte errada. Eu acho se posicionar para não permitir esse tipo de situação também. Acho que isso é importante, porque se tu fica em cima do muro, tu também não está sendo fraterno, humano com o outro, para que as pessoas enxerguem isso. Então, isso aí do julgamento me vê bem claro isso, né? A Alice Sim, falou antes do racismo, mas homossexualismo, como muitas pessoas não aceitam. Não sim, conseguem entender, claro, não vão ter esse entendimento que a gente vem como homem ou como mulher, mas a questão, assim, de entender que é uma opção, e as pessoas são mais felizes. Tá, realmente, a gente se vê mais porque as pessoas estão se assumindo mais, estão muito mais felizes. Que coisa boa! Não precisa ficar em sofrimento, né? Eu sim, acho que esse é o lado importante também para a gente, né? Que a gente tem que ver, né? sim, sim, exatamente. E aí que tá, né? Porque fraternidade é ação, não é discurso, né? Ou tu age, ou tu toma uma postura diferente frente à vida, ou tu não entendeu o que é fraternidade, né? Então, sim, né? A gente tem que tomar cuidado. A questão da homossexualidade, eu acho que até é bem forte, né? É bem problemático, porque eu posso até em algumas situações acolher
alguém próximo, um amigo, um parente, enfim, né? Que é homossexual, mas aí eu vejo alguma coisa na TV, eu vejo alguma outra pessoa, e aí eu fico horrorizada porque a outra pessoa escolheu a homossexualidade, sei lá, um cantor, ou enfim, né? Então, é tão forte na nossa sociedade o preconceito, é tão forte o nosso julgamento que a gente não se dá nem conta de que a gente precisa lapidar isso na gente. Eu sei que a cultura é uma coisa muito difícil de quebrar, né? Os preconceitos que a gente carrega ao longo do tempo na nossa sociedade é lento, a gente vai quebrando. Mas como é que a gente quebra? Acolhendo, né? E acolher é criticar, né? É brigar com o outro. Eu lembro de uma situação que eu vivia na minha adolescência, pré-adolescência, aí, 12 anos, por aí, 13, que é onde eu acho que os questionamentos se dão maiores, né? Que eu lembro que nas rodas de conversa, que nos locais que eu ia, se contava muita piada, mesmo, né? E quando contavam piada de homossexual, de mulher, né? Eu não conseguia rir, eu ficava muito brava, a verdade é essa, né? E as pessoas diziam que eu era muito mal-humorada, e eu realmente me via diferente do meio em que eu vivia, né? Hoje eu fico alegre em saber que virou o jogo, né? Que por mais que a gente ainda tenha preconceito, se eu for contar uma piada, as pessoas vão olhar para mim e dizer, mas para que isso? Né? Ou vão me denunciar alguma coisa assim. Então houve uma mudança muito grande de lá para cá, né? Agora ainda tem muito a se fazer. Ainda tem muito a se fazer, porque ainda a gente julga muito o outro, né? Se a gente olhasse mais para nós, entendesse que a gente está aqui para aprender com esse outro que a gente julga, né? Seria diferente a forma como a gente agiria, né? E, enfim. O que ela disse. Oi? Alguém falou? Tá. E uma outra coisa é o automatismo, né? Quer dizer, que eu acho que é aquela coisa assim, de eu ter que fazer da mesma maneira. Ah, eu aprendi de um jeito e é desse jeito que tem que ser, né? E não, a gente tem a possibilidade de estar sempre criando, né? A gente tem que se questionar. Aliás, a mudança na sociedade, as mudanças internas, elas se dão pelo questionamento, né? Se eu quero resolver um problema na minha vida, eu não preciso me preocupar com as respostas, mas eu tenho que questionar o tempo todo. Questionar por que que eu agi dessa forma, por que que esse impulso saiu assim, né? E quebrar aquilo que parece aparentemente certo, porque foi assim que eu aprendi, assim que tem que ser. Não, não tem que ser assim. A gente vai mudando. Agora, o que fazer para quebrar, para poder lidar com esses obstáculos ou para superar esses obstáculos, né? Qual é, qual é o caminho? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o autoconhecimento. Aquela pessoa que se autoconhece, que busca o autoconhecimento, é uma pessoa que ao menos está no caminho para poder quebrar as suas limitações, os seus preconceitos, né? E, e esse autoconhecimento que seria, né? Eu já te passo, Mônica. Esse autoconhecimento seria o quê? Seria numa terapia com psicólogo, seria na casa espírita, nos questionamentos, nos grupos de estudos, aqui como a gente está fazendo, em que a gente traz um tema importante para estar refletindo e poder falar, pensar a nossa vida a partir dele. Mônica, tu quer falar? Oi, queria Oi. falar. Eu percebo também quanto mais difícil conversar sobre isso,
com as pessoas que são mais velhas, né, de gerações assim, eu digo como pessoas com mais idade, porque da nossa geração para os menores, mais novos, é bem mais fácil, né? Ver aquela turma do meu filho, por exemplo, de 10 anos para ele. Aí hoje está agitado aqui, vocês devem estar ouvindo. É, como é mais tranquilo para eles conversarem entre eles. Tira o brinquedo dela. O que eu tô falando? Desculpa, gente. Ah, as crianças, né? Eu percebo assim, meu filho, as crianças da turma dele, acabam é, lidando com isso mais fácil, né? Com as diferenças. Eu vejo que meu filho, a primeira vez que viu assim, um casal homossexual de mãos na rua, ele só me perguntou se eram amigos ou não. E depois isso passou a ser uma coisa tão, como é que eu posso dizer, corriqueira, né? Aqui em Pelotas a gente vê bastante assim na rua, tanto meninas quanto meninos assim novos e andarem de mão, se beijarem. E às vezes isso, eu lembro que para minha mãe, assim, para meu pai é uma coisa muito, muito, muito forte, né? Deles verem, estarem próximos, assim. E o quanto que para os mais jovens isso é mais natural, né? Então, a cabeça mesmo dos mais velhos, assim, pais e avós, é bem mais difícil da gente conversar e tentar naturalizar isso, né? E até mesmo assim, dentro da casa espírita, conversar com pessoas que são, algumas, né? Não estou generalizando, mas Sim, algumas pessoas acabam tendo esse preconceito e não dando chance, assim, nem espaço, principalmente para esses, né, que são homossexuais, né? sim, Então, era isso que eu queria colocar, que sem eu dúvida. vejo assim, tanto a dificuldade, né, com mais velhos, quanto a facilidade Sim, em ser mais natural para os mais novos. sim, sem dúvida. Vera, tu quer falar, Vera? Mano, bem, só fazer o que a Mônica falou é bem importante. Eu, como pediatra, vejo muito sempre quando eu vou no verão para Erechim, eu tenho um sobrinho de 5 anos que é muito meu amigo, né? Então a gente foi na piscina e como a gente vê isso, né? A gente, criança, isso é muito comum. E entrou uma criança que tinha problema neurológico, tinha um pouquinho de síndrome de Down. Gente, assim, a postura das outras mães foi vergonhoso, sabe? E eu achei. E as outras crianças começaram a se afastar por orientação dessa mãe. E eu disse pro. Falei bem alto pro meu sobrinho: olha aqui, Bento, vem cá com a tia. Tu não vai fazer isso. Tu segue a tia e não se faz isso com um amiguinho teu. E, gente, foi tão interessante que ele estava brincando com 2, 3 outros amigos, e os amigos então seguiram nós. Né? Mas, na verdade, olha a postura da criança, né? E é bem isso que tu falasse, né, Mônica? E quando eu falei, eu digo, não, Bento, tu não pode fazer isso, meu querido. Não pode fazer isso. Esse menininho, tu não, ele é teu amigo, tu estava brincando com ele, tu não pode fazer isso. Então, a postura é das pessoas de mais idade. Só quis fazer um comentário e, infelizmente, é isso aí mesmo, né, Mônica? As crianças são Crianças, mais elas podem inocentes. mais, É, né? Isso, com elas certeza. até nessas situações, assim, de ajudar ou de se aproximar, as crianças agem com mais naturalidade, enquanto outros que são mais velhos acabam segmentando, né? Querendo separar, eu acho mais difícil, assim. Até de conversar, sabe? De tentar justificar, eu vejo que são mais resistentes, né? Sim, Bem isso aí mesmo, Mônica. sim. Não, sem dúvida nenhuma. E, assim, na verdade, a gente tem muito que mudar, né? Assim, mas eu acho que assim, eu sou otimista, eu acho que a gente está conseguindo mudar, mesmo assim com os mais velhos, né? A gente é, vem conseguindo mudar isso. Sabe que vocês estavam falando aí, eu lembrei de uma situação que eu vivi. Eu fiz agora 56 anos, né? Quando eu tinha 15 anos, uma colega de aula, ela engravidou do namorado, né? E eu lembro que na época, assim, todo mundo abafou o caso, né? Era uma pessoa
que diria hoje que era popular na, na escola, né? E aí as pessoas ficaram horrorizadas, como que ela engravidou, né? Aí fizeram ela casar com um rapaz o quanto antes, porque ela tinha que casar o quanto antes, porque senão o padre não casava ela, porque ela já não era mais pura, né? E eu lembro assim que uma das coisas que criticavam depois, assim, ela, uma das críticas que fizeram, não só que ela engravidou, era que ela tinha casado de branco, ela não poderia ter casado de branco, né? E veja assim, a gente fala isso hoje, parece ser uma coisa tão absurda, tão assim, tão sei lá, nem sei qual é o termo para usar, né? Mas que aconteceu, né? E foi recente, né? Se for ver, né? Porque é 40 anos atrás, né? Então, são coisas que infelizmente, assim, aconteceram, mas que bom, né? Que mudou. Porque hoje, né? Imagina, assim, se naquela época, né? Ela foi rechaçada por causa disso, né? É, foi muito criticada e julgada por conta disso, né? Imagina se ela dissesse que ela ia morar só com o namorado, que ela não ia casar, né? E isso no meio espírita também se pensava dessa forma, né? E hoje não, hoje as pessoas vão morar junto, casam depois, ou não casam, fazem um acordo, né? Então mudou muito de lá para cá, mudou, que legal que mudou, né? Mas ainda a gente tem muito a mudar, né? E uma das formas para a mudança acontecer com mais rapidez é isso, né? É a gente quebrar essas amarras que vêm ao longo do tempo. Bela, meu amor, fale. Gente, boa noite. Eu passei por uma situação hoje que me fez refletir muito sobre isso, porque eu precisei tirar meu filho do futebol aqui do condomínio, porque ele estava sofrendo muito bullying. E aí eu vinha conversando com os pais das crianças, conversei, na verdade, com o pai, e reiteradamente ele sofre bullying dos amiguinhos, né? Ele é magrinho, ele é menorzinho, enfim. E aí eu lembrei da parte do evangelho que fala sobre a educação dos filhos, né? Da importância que a gente, como pai e mãe, tem no momento que o espírito vai ter o esquecimento na infância e vai ser o momento mais propício para que nós possamos implantar, né, os valores ético-morais necessários para que se forme aquele homem de bem, né? Que acho que é o propósito, né? Essa ideia de todo mundo, que vai englobar todos esses conceitos, né? De fraternidade, de respeito ao outro. E aí a gente hoje vive numa sociedade onde eu passei por outra coisa também ontem, eu estava em Porto Alegre e aí a gente estava numa praça, né? E aí chamaram a gente para fazer uma entrevista sobre assédio na mulher, né? As políticas que estão sendo realizadas por conta do feminicídio e tal. E assim, era para eu escolher uma palavra e eu falar o que é que eu achava daquela palavra que repercutiria nessa proteção, né? E eu falei que era educação familiar e que é, assim, educação nas escolas também, porque é desde a tenra idade. Então, assim, eu acho que esse conceito de fraternidade e de respeito e de amorosidade são virtudes, né, a serem desenvolvidas em todos nós, potenciais divinos que nós temos, né? Só que a gente precisa de uma orientação. E essa orientação tem que ser desde a infância, entende? Então, assim, você falar de fraternidade com uma pessoa que já tem realmente conceitos muito distorcidos de relação ao autoconhecimento, ela mesmo não enxerga quem ela não enxerga as reiteradas atitudes de desrespeito, né, de desacato em relação, assim, de realmente não ser uma pessoa de bom convívio com outras pessoas e não se enxerga. Então, assim, cada vez mais eu vejo que o núcleo, né, assim, a formação do homem de bem, a base, como fala o evangelho, tem que começar dentro de casa, sabe?
assim, são sementes que precisam encontrar o solo fértil, né, na infância, para que nós, como os pais, sejamos os semeadores, né? Aquele que vai jogar, lógico que Jesus é o grande semeador, mas que nós estamos na incumbência, né? Então, eu estava refletindo sobre isso, porque eu passei por isso e eu cheguei ao ponto, disse, meu filho, veja, o que eu vou dizer a você para você não conviver com esses meninos, né? Não revide, saia de junto, diga, ó, gente, eu não gostei dessa atitude de vocês, não vou conviver, não vou chamar vocês para serem meus amigos, e realmente, porque assim, entende que você tenta, mas existe uma grande dificuldade de conceitos, de valores, de respeito, que às vezes até para você lidar, cara, é muito difícil a gente fazer o filho da gente ser Jesus Cristo e dar outra face. Eu não vou fazer isso. Nesse caso, eu vou dizer, ó, filho, respeite, saia do ambiente e procure outros amigos, né? Saia do futebol, já que você está sofrendo tanto bullying. E essa é uma realidade, assim, eu quis dizer assim, num microcosmo, né? Mas que é um reflexo da sociedade intolerante e adoecida, né? Que a gente vive atualmente. Uhum, Enfim. sim. E Bela, na verdade, quando tu diz isso para o teu filho, tu fala da outra face. Tu tá dizendo para ele da outra face, né? Porque Jesus, quando falou isso, ele disse sobre a ação, né? Que pagar o mal com o bem. E o bem é muitas vezes dizer, eu não aceito isso que você faz. Eu não quero isso para mim que você faz. Eu vou me afastar de você. Entende? Não, né, quando Jesus fala dessa outra face, ele está querendo nos mostrar que a gente não precisa agir com a agressividade que o outro age, né? Que a gente tem um outro caminho, que é o da fraternidade, entende? Então, por isso que a fraternidade é tão importante, porque a fraternidade faz a gente compreender que é uma atitude frente ao outro, né? É uma ação, né? Quando Jesus fala de dar a outra face, é uma ação, não é uma submissão. Eu não tenho que aceitar a violência do outro, eu tenho que reagir, mas reagir com o bem, reagir com amor, né? Então a fraternidade é entender, tu tem os teus limites? Tem, mas eu também tenho os meus. Eu também tenho as minhas, os meus limites internos para lidar com isso que tu está apresentando, né? Então, isso também é o amor, né? Isso também é a fraternidade. É quando a gente acha que a fraternidade é só ir lá e dar um beijo, um abraço em alguém. Não, a fraternidade é a gente poder dizer, isso eu não suporto mais, né? Eu não aguento mais isso, né? Isso que tu está me oferecendo é tóxico e eu não quero isso para mim, né? Essa relação. E aí a gente entra, né, numa outra situação que eu coloquei, que é o auto-amor, né? O auto-amor é quando eu acolho os meus limites. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldades, eu estou aqui para me lapidar. Eu sou, eu sou uma pessoa em aprendizagem. Eu sou um aprendiz na Terra. Então, se eu sou um aprendiz, eu tenho os meus limites. Se você fizer algo que eu não goste ou eu não estou esperando, eu vou ficar com raiva. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva? Se eu acolho ela, eu me respeito. E aí eu vou saber dizer, olha, até aqui vai. Não passe daqui. Não passe daqui que você está invadindo o meu espaço, né? De alguma forma eu vou te dizer isso. Então, o auto-amor é quando eu acolho os meus sentimentos, né? Então, o autoconhecimento é quando eu passo a questionar as minhas atitudes, e o auto-amor é quando eu entendo que eu tenho um limite, que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho uma forma de manifestar. Eu não vou dar conta de tudo, eu não vou me tornar perfeita. É impossível isso. Mas, sim, a gente pode conviver fraternalmente? Pode. Um respeitando o espaço do outro. Um fazendo aquilo que é possível pelo outro. Eu vou estar, pegando o exemplo do prato de comida, eu vou estar oferecendo um prato de comida para aquele que não tem? Sim. Da mesma forma que eu sei que ele vai estar me oferecendo algo dele para mim.
nem que seja no olhar, nem que seja num sorriso. Aquele sorriso, aquele olhar vai transformar de alguma forma o meu interno, né? E é o caminho para que eu possa desenvolver em mim a fraternidade, né? E entender o que Jesus dizia, amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque eu não consigo amar o próximo se eu não parar para olhar para mim. E para eu amar a mim é eu acolher a minha dificuldade. É entender que eu estou numa caminhada e os sentimentos que eu tenho não são o que eu diria adequado, né? Ou que a minha educação me mostrou que deveria ser o adequado. Eu não sou uma menina bem comportada o tempo todo. Eu sou uma menina bem comportada quando não toca no meu calo, mas quando toca no meu calo não vai ser tão comportada assim, e tá tudo bem. Agora, o que eu vou fazer com isso que vem e que vai aflorar em mim? Eu vou fazer um bullying no outro, eu vou agredir o outro, eu vou prejudicar o outro, né? Ou prejudicar a mim mesma, às vezes desenvolvendo uma doença, uma depressão, uma fobia, né? Um transtorno de pânico. Então, assim, isso não é aprendizado, isso não é uma transformação que a gente precisa fazer nessa existência, né? Isso é fugir da gente mesmo e das nossas experiências. E uma outra coisa assim, que eu pensei que seria, né? É a gente desenvolver em nós o perdão e a alegria. E aí, por que eu botei alegria? Porque o que eu venho percebendo é que as pessoas são muito sérias, né? A gente perdeu a possibilidade do encantamento pela vida, né? A gente não brinca mais. É, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por palhaço. Eu tenho paixão por palhaço, né? Se tiver um circo na cidade, certamente eu sou parceira, né? Se tiver palhaço, e geralmente tem, né? Porque eu gosto muito. Porque o palhaço é a forma de a gente falar, é a forma cômica de falar das nossas limitações e das nossas fragilidades, né? Então, a alegria é isso, é eu poder rir de mim mesmo, é eu poder rir daquilo que eu estou aprendendo, rir daquilo que passou na minha existência, dos desafios que veio, e tornando isso um aprendizado, né? Porque quando eu faço isso, eu faço um movimento para perdoar o outro. E por que eu faço um movimento para perdoar o outro? Porque eu sei que ele está dando o melhor dele para ser quem ele é. Assim como eu estou dando. Eu estou dando o meu melhor para ser quem eu sou. Mas o meu melhor talvez não seja o que vocês acham que é legal, mas eu estou dando o meu melhor. Né? Quando eu preparei essa palestra, eu preparei tentando dar o meu melhor para vocês. Mas, sim, eu tenho que ter consciência de que muitos de vocês não vão gostar, vão ter seus questionamentos, não vão concordar, né? E tá tudo certo, mas eu dei o meu melhor. Assim como eu sei que a crítica de vocês vai ser a melhor crítica para o meu crescimento, porque vocês estão dando o melhor de vocês também, mesmo a gente não concordando, mesmo que a gente esteja em lados diferentes. Então, a fraternidade é a compreensão disso. E aí o perdão acontece, porque eu sei que o outro está dando o seu melhor, mas o seu melhor às vezes me prejudica, e eu tenho que saber como eu vou lidar com isso, né? E eu vou saber como lidar com isso se eu colocar vocês, né, esse outro, na mesma condição que eu, de aprendiz, que está aqui nessa existência tentando lapidar o seu interno, a sua maneira. Certo? Alguma pergunta? Aí eu vou passar para a segunda parte, né? Eu coloquei essa imagem aqui como introdução. Agora eu vou apresentar rapidamente a Fraternidade Sem Fronteira. Eu gosto muito desse painel, desse slide, que diz que, pela frase e também pelo que eu vou explicar do painel. Então, a frase diz assim: o meu mundo
é mais fraterno quando o meu coração se conecta. Eu acho lindo isso, né? Porque é isso, né? É me conectar com o outro, é conectar com aquele outro que está vivendo uma experiência diferente da minha, né? E eu me sensibilizar para fazer algo de diferente, né? Mas eu gosto dessa imagem, primeiro pela cara das crianças, né? Pelo olhar que tem. Mas aqui atrás, eu não sei se vocês percebem muito, né? Tem várias pessoas. E a Fraternidade Sem Fronteira é uma ONG humanitária que ela tem a intenção de não ter fronteiras, né? Ela foi idealizada pelo Wagner Moura, que ele é espírita, tem vários espíritas que participam da ONG, né? Que apoiam a ONG, mas ele também tem aqui, como a gente pode ver, gente, aqui é o ele é pastor, aqui é a irmã Ayla, que é católica, tem aqui da Umbanda, né? De todas as religiões, né? Por quê? Porque a fraternidade não tem fronteiras, né? E aí eu começo a falar da fraternidade nisso, por quê? Porque quando eu comecei a participar da ONG, uma vez me perguntaram por que ajudar as crianças que passam fome na África, né? Se tem tanta gente que passa fome aqui no Brasil. E é uma pergunta assim que parece descabida, né? Porque assim, tá, mas não importa, não tem fronteiras. Se a gente tem a ideia de acabar com a fome ou de minimizar a fome no planeta, não importa onde é, se é no Brasil ou é na África, né? O que importa é que a gente tem que fazer um movimento para tornar as pessoas melhores, né, em melhores condições. E então, sim, nós temos na ONG projetos na África, como temos no Brasil, é isso que a gente vai apresentar agora. Então, a Fraternidade é uma organização humanitária que atua em alguns lugares mais pobres do planeta, com esperança e profundo desejo de ajudar e acabar com a fome e construir um mundo de paz. Não existe mundo de paz enquanto tiver uma criança ou uma pessoa, um irmão nosso, passando necessidade ou fome. Se a gente quer ter um mundo de paz, a gente precisa agir. A gente precisa fazer uma mudança no nosso comportamento, de alguma forma contribuir. A ONG tem 11 projetos. São projetos que são projetos que a gente que são ou da fraternidade mesmo, ou apoiados pela fraternidade. São projetos que, quando se diz apoiados, é que a fraternidade acolheu o projeto, porque é uma boa iniciativa, e através do apadrinhamento eles ajudam esses projetos que estavam passando por alguma dificuldade. Então, nós temos os projetos Criança do Congo, Ação Madagascar, Acolher Moçambique, Brasil Coração que Acolhe, Nação Ubuntu, Orquestra da Fraternidade Sem Fronteiras, Fraternidade na Rua, aqui está escrito errado, mas é Retrato de Esperança, Jardim das Borboletas, Microcefalia, Amor Sem Dimensões e Chemin do Futuro. Então, agora eu vou falar bem rapidinho de cada um, só para vocês saberem, e aí no final vocês me perguntam o que vocês quiserem sobre os projetos ou sobre a fraternidade no modo geral, não só sobre a ONG. O primeiro deles é Crianças do Congo. É um projeto bem desafiador. O projeto começou com apoio a orfanatos e atualmente administra um centro de acolhimento para oferecer alimentação, moradia, educação, assistência médica e segurança para crianças órfãos, mães e gestantes das consequências dos conflitos armados no país. Existe hoje na fraternidade uma rifa, estão rifando um carro com a intenção de poder ajudar, porque lá realmente o problema é bem sério e tem muita gente para ser acolhida, mas infelizmente a gente não consegue atender toda a demanda de lá. A Ação Madagascar
que a região vive uma das piores crises humanitárias. Desde 2017, são acolhidas aproximadamente 3.000 pessoas, oferecendo alimentação, água limpa e cuidados com a higiene. Foram inseridas 357 crianças na escola. Talvez esses dados estejam um pouco defasados, eu não consegui confirmar se não houve um aumento, mas o acolhimento ele está se dando aqui. As fotos mostram como é que eles vivem aqui, né? E as mudanças que estão acontecendo com o apoio. Uma coisa que eu não falei é que todo o projeto da fraternidade que é apoiado, ele sobrevive por padrinhos e madrinhas. São pessoas que todo mês auxiliam com R$ 25 ou 50 ou outro valor, que contribuem em determinado projeto, né? Então, na hora que a gente vai se tornar madrinho e padrinho, a gente escolhe o projeto que a gente quer ajudar e o dinheiro vai para aquele projeto que a gente escolheu. É assim que funciona e que eles recebem o dinheiro. E fora isso, ainda tem as ajudas únicas, né? Que tu pode ajudar no mês, contribuir conforme a gente vai conseguindo. O Acolher Moçambique, também a fome e a sede assolam milhares de pessoas em Moçambique. Sem alternativa, eles chegam a ficar dias sem comer. A maioria delas são crianças que perderam os pais. Sozinhas, elas travam uma luta diária para a sobrevivência, trabalham em troca de comida e consomem água suja. Hoje, já estamos presentes em 30 aldeias com nossos centros de acolhimento. A nossa missão é, além de fornecer alimentos e assistência, também oferecer instrumento para que os acolhidos ganhem autonomia e levem a missão fraterna. Então, aqui eu botei 3 fotos, né? Em que aqui a padaria, né? E aqui a colheita, né? Brasil Coração que Acolhe é o acolhimento de pessoas refugiadas, imigrantes venezuelanos. Esse centro desde 2017, foi construído o primeiro centro lá, onde as famílias passaram a ter moradia e receberam alimentos, orientação de serviços de saúde, apoio psicossocial, educação, aulas de português e ainda como protagonistas de todo o processo passaram também a dividir responsabilidade no próprio centro. Mais de 2.000 acolhidos e mais de 1.000 deles qualificados todos os anos para o mercado de trabalho. E aí eles são interiorizados, existe um centro de interiorização, que aí eles, conforme as condições que eles têm, eles passam a ser encaminhados para outras regiões do Brasil. Aqui em Boa Vista, tá? Aqui é o centro, né? Aqui eles fazendo atividade, as crianças aqui no centro. Nação Ubuntu é um projeto, no projeto são desenvolvidas oficinas de agrofloresta, biocarvão, costura e sabão, que geram renda para os acolhidos e os capacitam para o trabalho. Por meio dessas ações, a fraternidade tem promovido postos de trabalho, ao todo tem 137 colaboradores. E o grande desafio atualmente está sendo com as mães do campo. Com a questão da pandemia, né, se perdeu muito padrinho e madrinha. Então, hoje nós temos próximos de 350 mães e dessas precisamos de 100 novos apadrinhamentos para que continue a preservar a dignidade e a paz. Essas mães trabalham na produção de alimentos para escolas, com 600 crianças refugiadas e 550 voluntários. O que acontece assim que as mães do campo, elas muitas vezes elas vendiam o corpo para poder ter dinheiro, para poder manter, né, as crianças. E com o trabalho da fraternidade, isso se tornou possível ter um trabalho com dignidade. Chemin do Futuro é um projeto apoiado que estima-se que pelo menos 50.000 meninos não tinham lar em toda a região de Dakar, no Senegal. O projeto abraçado pela fraternidade foi desde 2016, oferece educação, moradia, alimento para as crianças em situação de vulnerabilidade. Além da escola e cuidado com a saúde, inclui música, esporte, reforço escolar,
curso de inglês e oficina de panificação. Em média, eles fazem 100 pães por dia. A microcefalia, amor sem dimensões, vocês já devem, esse trabalho vocês já devem ter tido contato. É um trabalho a partir da médica, que é a Adriana Mello, né? Que ela descobriu a relação do Zika vírus com a microcefalia. E então lá na Paraíba, eles têm um centro de atendimento onde eles atuam auxiliando as crianças. A Orquestra da Fraternidade Sem Fronteiras, que acontece em Campo Grande, tem em torno de crianças de 7 a 17 anos e que aprendem vários tipos de instrumentos, né? Corda, violino enfim, né? Os instrumentos e fazem várias apresentações. Trabalho bem bacana que tem várias regiões, né? E lá em Campo Grande é um trabalho bem grande, assim, bem bonito. A Fraternidade na Rua é um projeto que está em expansão. Ele acontece nas ruas do Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele tem em Campo Grande, Uberlândia, São Paulo, Rio de Janeiro, e ele também tem em Nova York, Las Vegas, Denver e Boston. É um trabalho que tem o acolhimento, em alguns lugares é dado comida, em outros também tem o trabalho com a pessoa, né, atingida e, às vezes, auxílio para ela sair da rua. Retrato da Esperança é um projeto apoiado desde 2018, que é no sertão da Bahia, oferecendo ajuda voluntária, moradia para famílias que vivem em condições de vulnerabilidade social, reforço escolar, atendimento médico e psicológico, aulas de música e capoeira. Aqui vocês estão vendo como eram as casas, eram assim, né? E aí tem se construído casas nesse perfil, né? Para, enfim, dando condições melhores de vida, né? Jardim das Borboletas é o projeto que eu sou madrinha, né? É um projeto que eu confesso para vocês que mexe muito comigo. A gente, bom, depois eu falo disso. O Jardim de Borboletas, então, são crianças diagnosticadas com a doença rara, chamada epidermólise bolhosa, e que recebem o trabalho através da ONG em Caculé, na Bahia. A Fraternidade abraçou, apoia essa iniciativa. E hoje, assim, eu não sei se você sabe, mas o tratamento é muito caro, em média custa de 3 mil a 40 mil por mês para cada acolhido, e aí engloba tanto curativo, suplemento, pomada, atendimento médico, né, psicológico, enfim, um monte de... É um projeto que tem muito o que se fazer, né? E aí eu vou falar um pouquinho da minha área, né? Quando eu conheci a Fraternidade, a gente acabou se juntando com mais 3 psicólogos e eu já passo a palavra para vocês. Agora que eu vi que vocês querem falar. Tem mais 3 psicólogos e a gente montou um grupo, né, que é a Saúde Mental Sem Fronteiras, formado de profissionais na área de saúde mental, para dar inicialmente assistência aos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. É um projeto que deu certo e que agora a gente está ampliando não só para a Fraternidade Sem Fronteiras, mas outros projetos que tenham a necessidade de um apoio psicológico e também. Eu já falo aqui sobre a saúde mental, quero ver quem quer falar. Joto quer falar? Josete, Oi, pode falar, Josete. posso, Vera? Oi, Claro. pessoal, tudo bom? O fundo de tela ali, eu não consegui tirar, o meu esposo colocou quando usou e ficou horrível ali.
Mas para dar um movimento, né, Sidéria? Mas tudo bom, gente. Boa noite. E Para quem não obrigado sabe, pela essa é minha irmã. oportunidade. Eu sou irmã da Sidéria, então a gente trabalha junto pela fraternidade, como agora eu como voluntária, né? E aí eu só queria colocar, Sidéria, eu levantei a mão lá no início, quando tu falou dos órfãos do Congo, eu só queria salientar que é um projeto novo da fraternidade, né? E que está nas redes sociais, vocês devem ter visto, não sei se viram, e é um projeto super, assim, que mexe muito, primeiro porque ele é novo, né? Assim, que a gente está conhecendo essa realidade, e é um dos locais onde as crianças mais sofrem. Então, assim, é muito triste o que está acontecendo com as crianças lá, não só porque a fraternidade está lá, mas tem outras instituições que estão tentando também fazer projetos lá, porque são crianças órfãos desde menos de 1 ano de idade, que ficam vagando pela rua, sozinhas ou com alguns irmãos, porque os pais é uma guerra civil que tem no norte do Congo, e as crianças saem à procura de comida e perdidas assim sozinhas, né? Então, lá no Congo, a fraternidade tem um orfanato agora, como a Sidéria disse, começou a apoiar o orfanato, agora tem um orfanato, e essa semana foram resgatadas 20 crianças. Toda semana é uma média de 20 crianças que eles conseguem resgatar lá do conflito, né? E 10 foram para o hospital porque era um grau gravíssimo de desnutrição. E não sei se vocês viram um vídeo, tem um vídeo de uma menina que deve ter 1 aninho e pouco, 2 anos, e ela com a mão na boca, não querendo comer, né? Que é o índice de desnutrição que chega, assim, que a criança ela não consegue comer mais, né? Então, assim, é muito triste, gente. É um projeto lindo, vale a pena conhecer. Todos são, né? Esse da Jardim das Borboletas também me toca muito também. E além de ter na Bahia, o Jardim das Borboletas tem uma sede agora em São Paulo, que faz o acolhimento das crianças por algum tempo, às vezes para tratamento, né? E e o Jardim das Borboletas, quando a criança consegue na justiça, porque eles têm advogados que tentam na justiça para o governo pagar o tratamento. Então, quando eles conseguem na justiça, entra outra criança que está na lista de espera, né, para esse tratamento. E eles estão com uma campanha agora de que quem conhece alguém nos Estados Unidos que vem para o Brasil, que possa trazer esses curativos, porque lá custa 100, $200, e aqui custa, como disse a Sidéria, acima de R$ 3.000, um curativo, que vem, é um pacote que vem 4 curativos, então dura pouco tempo, né? E aí eles estão com essa campanha, e para que possa, quem conhecer, trazer lá dos Estados Unidos. Era mais isso, Cida, só para só para atualizar um pouquinho, né, desses projetos que são tão importantes assim, né, que como tu disseste, quando tu falou lá no início, da fraternidade, né, não é para a gente tentar, assim, a gente internamente também faz pela gente, né, faz pelo outro, mas o que aquilo mexe conosco, né? Porque a gente até comentou, esse projeto mexe mais, esse outro mexe mais, né? Mas o que mexe internamente que vem nos ajudar, né, a crescer um pouquinho mais? Oi, Bela. Eu vou eu vou falar agora, gente, nós estamos meio estourando no tempo, mas aqui é muito importante, eu não posso deixar de falar e contribuir com essa linda apresentação da Sidéria, colaboração da Josete. Então, eu vou fazer uma reflexão bem importante, gente, quando a gente olhando tudo como
A Bela colocou ali de que o caminho é esse, a Mônica, esses projetos lindíssimos. Então, a pergunta, sim, que todo mundo vai se fazer. Nossa, mas será que a gente pode fazer isso? Então, eu vou contar para vocês que a gente viveu isso na AMI Pelotas. Então, eu queria dividir essa experiência, né, muito linda. Nós tivemos um grupo, eu fui coordenadora do Departamento Acadêmico de Pelotas, e que, infelizmente, com a pandemia acabou se diluindo, muitos se formaram, a pandemia foi muito complicado. Nós tivemos um aluno que fazia cirurgia, Rodrigo, que antes de ser presidente da AMI, eu era coordenadora do departamento acadêmico, né, que a gente fundou, trabalhamos eu, a Elodia, a Flavinha. E assim, o Rodrigo era um aluno muito calado, né? O Rodrigo depois ele fez cirurgia e resolveu, gente, na segundo ano do departamento acadêmico, nós fomos em Porto Alegre num evento, foi até no Medinesp, e ele disse: eu vou para Uganda. Bom, eu me entusiasmei também, botei meu nome, e quem foi selecionado foi o Rodrigo. Gente, assim, o Rodrigo foi para Uganda, tá? E resumidamente, ele trouxe toda a experiência que ele viveu. O que me fez refletir na ocasião? O que uma pessoa jovem, o Rodrigo devia ter uns 23, 24 anos, vai fazer na Uganda? Ele deu todo o dinheiro dele fazer residência, pagou para a Uganda, e contou toda a história, viu, Sidere e Josete, que vocês estão, né, aqui conversando, de que a dificuldade que teve lá, ele passou fome, ele contou que dormiu numa toalha, ele contou toda essa realidade. Falou para a gente, colocou lá na AMIBA, lindíssimo o trabalho dele, e contribuiu, antes dele ir, ele pegou uma série de orientações comigo, da questão de pediatria, como é que ele ia lidar. Então, nós ficamos, eu me lembro, o sábado todo, eu passando umas dicas para ele. Mas o que eu quero passar, gente, resumidamente? Ele foi uma vez, voltou, colocou para nós lá da AME, foi uma coisa muito legal. E depois, gente, vocês não vão acreditar, quando ele estava terminando a especialização em outra cirurgia, ele foi de novo. E eu fiz essa pergunta para ele, ele disse assim: tu vai de novo, Rodrigo? Vou. E fez esse trabalho, e assim, muito emocionado, né? E repartiu isso. Mas o que isso gerou frutos, pessoal? Depois de um tempo, o Rodrigo foi convidado, em 2019, eu comentei, quando eu fiquei sabendo disso, fui muito emocionada, que a primeira pessoa que ele contou foi para a gente, ele para mim, eu era coordenadora dele, né? E ele disse: Verinha, tu não vai acreditar. Eu fui escolhido, teve um congresso na Católica, não sei se algumas pessoas foram aqui do grupo, e a pessoa tinha que falar o que a medicina poderia fazer de diferente na realidade das pessoas. Vocês não vão acreditar, gente. Esse congresso, o Rodrigo abriu essa palestra no Congresso da Católica. Foi sensacional. Eu chorei muito, me emocionei muito. E ele falou do trabalho dele, de que as pessoas podem fazer alguma coisa. Então, vocês imaginam, ele era acadêmico na ocasião, gente, acadêmico. E falou, foi muito emocionante, foi aplaudido de pé. E eu fiquei muito feliz, porque eu pensei assim: nossa, que coisa boa falar sobre o bem, fraternidade, num evento de medicina. Mas o que isso tem a ver com hoje? Bom, aí todo mundo comentou, os alunos, isso se disseminou muito na faculdade. No ano da pandemia, essa mesma turma que se formou, gente, teve um ato de fraternidade, Sidério. Foi muito lindo. Como tinha a questão da pandemia, eles não poderiam fazer formatura. E eles tinham muito dinheiro que eles guardaram. Vocês não vão acreditar, gente. Eles doaram tudo para o projeto. Falaram com o Rodrigo e doaram tudo para a Fraternidade Sem Fronteira. E foi destinado para vários desses projetos. Então, veja que coisa linda. Foi assim, uma coisa que eu nunca me esqueci. Depois ele saiu até em jornal e tudo aqui. Mas, tu vê, ele começou lá, sementinha, foi a primeira vez, se emocionou, achou que era importante, abriu mão das vidas dele, das coisas dele, passou trabalho, passou fome, dormiu mal, ele contava muito isso. E foi de novo, né, gente? E multiplicou. Então, eu acho que até nessa ideia, eu na época fiquei me perguntando: nossa, eu também posso fazer isso. E eu acho que isso é a maior lição de que todos podemos fazer alguma coisa, né? Não podia deixar, e me sinto assim, muito honrada de ter convivido com o Rodrigo, né, e dele ter feito parte do nosso grupo da AME e ter feito esse trabalho tão lindo e tão fraterno, e colaborou depois com tantas pessoas, né, Sidere? Sim, sim. Então, Nós contar sempre mais o relato.
Sempre podemos fazer alguma coisa. É. Na verdade, o Gente, doutor Bezerra de Menezes diz, né, dá o primeiro passo, né? Tu tem que dar o primeiro passo, que as coisas se abrem. E é isso, fraternidade é isso, tu tem que dar o primeiro passo, né? E aí se abre, né? E eu botei a saúde mental aqui porque foi mais ou menos isso, quer dizer, é um grupo que começou basicamente com 4 pessoas, tinha mais, mas assim que a gente coordena são 4, e hoje nós somos em torno de 50, mais ou menos, né, atuando nos projetos da fraternidade e agora em outros que estão surgindo. Aí a gente está com um projeto de expansão. Então, mas precisou dar o primeiro passo, a gente começar devagarinho, assessorando, atendendo, né? Então, se atende os assistidos, atende as pessoas, porque pensa esse projeto, né? Esses projetos que eu citei, o quanto isso no emocional não pega, né? E aí é um trabalho de formiguinha que a gente vai sensibilizando corações, a verdade é essa, né? Até eu coloquei aqui para encerrar fotos dos trabalhos que são feitos na fraternidade, né? É, tanto na África quanto aqui no Brasil. Para encerrar. Então é isso, assim, pessoal. Eu não sei se não foi muito rápida a apresentação, né? Vocês têm alguma pergunta, assim, que... ó, parabéns, isso aí, gostei dela. Parabéns, Obrigada. fantástico. Não, Tá olha, te Sidéria, eu entendendo? não vou. E a mamãe aqui está muito contente, viu? Isso, fala aí, Da minha Jupira. filha. Né, Vera? Foi maravilhoso. Eu posso fazer esse elogio? Posso, né? Pode, com toda boa vontade. Tu é Deve, nossa. deve. Duas Deve, filhas como são diz a Bela. maravilhosas. Maravilhoso o trabalho delas. Campo Grande faz trabalhos lindos também. Eu vim encantada também lá da cidade de Campo Grande, porque lá tem muito trabalho assim maravilhoso. Não desfaço nas outras cidades todas que eu tenho andado, tenho encontrado gente maravilhosa trabalhando, né? Então, eu acho que todos temos que fazer alguma coisa por alguém. A nossa Bela aqui é bela e ela é bela por dentro e por fora. Ela também é uma pessoa maravilhosa, viu? Deus abençoe a todos vocês, que eu sei que todas que aqui estão são pessoas do bem e que fazem algo por alguém. Obrigada, minhas queridas. Deus abençoe esse grupo. Deus abençoe a Bela, que está me atirando beijo. Deus abençoe as minhas filhas. Eu fico muito feliz de ainda poder agradecer a Deus de estar nesta caminhada. Obrigada, minha. Uma boa noite. Obrigada, Jupira. É isso aí, tuas filhas têm que ter orgulho mesmo, são umas baita filhas, olha aí. Coisa linda, né? Maravilhoso. Gente, assim, ó, são 22, eu também não quero fazer. A gente sempre procura respeitar muito o horário, né, gente? O tema está interessante, né? Mas já está tarde, são 22 horas. Então, eu queria muito antes agradecer a Sidéria. Eu tinha certeza que ia ser maravilhoso, eu acho maravilhoso, assim, muito importante, né? E não podia deixar de encerrar contando a vivência que a gente teve com o Rodrigo, né? Foi muito lindo, viu, gente? Né? E eu não cheguei a comentar, o Rodrigo era muito danado, é muito namorador, sabe? E aí ele dizia, eu digo, bah, tu vai largar essa mulherada tudo no verão, vai para lá? Era janeiro, fevereiro, eu vou, Verinha. Pois eu tu não sentiu falta? Pior, Verinha, que não senti. E ele dizia, Sidério, eu me tornei uma pessoa melhor, eu voltei melhor. Gente, foi lindo, lindo, assim, as revelações que ele fazia no grupo dos acadêmicos, sabe? Então, ele se tornou com isso uma pessoa bem melhor, sabe? Colocava e dividiu isso. Ele disse, eu já nem acho mais graça do que eu fazia, essa pegação com essa guria, não. Olha só que reflexão legal, né? 23, 24 anos ele tinha, imagina. Hoje está em São Paulo, né? Um grande guri, olha. Foi um evento bem legal na AME, bem bonito, né? E conseguiu multiplicar e ajudou bastante gente depois, né, Sidéria? Isso foi muito lindo, né? Então, assim, agradecer muito a Sidéria, né, pela disponibilidade, foi muito boa a tua explanação, né? O pessoal discutiu bastante, nem esperaram o tempo para discutir, porque estava muito legal, né, Sidéria? E eu acho que foi bom, porque depois a gente esquece, né? Foi muito legal, obrigado pela tua irmã, pela Josete, né? Foi muito bom tudo, viu, gente? E para encerrar, eu queria pedir se a Bela pode fazer uma oração para nós, Bela. Pode ser, minha querida?
Posso, estou bem emocionada com tudo que Sidéria falou. Acho que eu escutaria mais meia hora, 1 hora, 5 horas. Acho esse tema é um tema muito palpitante, né? E é isso. Amei, obrigada e vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de amor infinito, te agradecemos neste momento por essa irmandade, por essa fraternidade, por esse amor que nos conecta. Independente das distâncias físicas, estamos conectadas, Senhor, a partir do teu Evangelho Rede Vivo. E é esse Evangelho Rede Vivo que nós estamos vivendo nesse momento. O sentimento de troca, de amizade, de fraternidade, de amorosidade, de gentilidade, que é, Senhor, o futuro da Terra, nas próximas dezenas, centenas e milênios, do porvir. Te agradeço, Jesus, verdadeiramente, por cada uma dessas pessoas que aqui estão, pela minha querida e amada Sidéria, por Josete, querida e amada, por Dona Jupira, por Vera, por todas essas pessoas que fazem parte da AMI Pelotas e que desenvolvem e que já desenvolveram a virtude da fraternidade nos seus corações. Como sou grata, Jesus, a Ti, a doutora Bezerra, a doutora Marlene, por esses laços de afetuosidade, de amorosidade que se estabelecem dia após dia entre todos nós e que nós possamos manter esse pensamento de fraternidade com todas as pessoas que porventura cruzarem o nosso caminho, indistintamente e diariamente. Te agradeço, Senhor, que o teu Evangelho continue sendo o farol de nossas vidas e que o teu amor nos guie sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Obrigada. seja. Mas estava muito bom mesmo. Nossa, parabéns novamente, Sidéria. Olha, muito bom. Parabéns, Jupira. Apareça sempre, Josete, quando quiser aparecer no nosso grupo. Eu já disse para a Sidéria, pode dar o link para vocês. Maior prazer vocês ficarem aqui com a gente. Obrigada, Vera. Você é Obrigada. um amor. Hein, Bela? Eu já disse para Vera que ela é muito fofa. Eu dou tanto beijo nela, Dona Jupira, tanto aperto que... E agora a Bela ficou mais nossa, mais ainda, ficou mais unido, né, Bela? E o marido dela, coisa mais querida, Uma Leonardo. graça. Nossa, É uma foi graça. muito bom, muito bom. O meu doce de Pelotas tá Ah, ralado. Agora ele é pelotense, né? meu viu? Deus, minha gente. Só que a doutora Vera, ela quis me dar uma enlaçada, porque ela me comprou 25 doces. Ela pegou me deu uma caixa de doce. E eu achei que era muito, pois nem que eu comi tudo. Quem ela tá aí, não? Sinal que estava bom, né? Sinal que estava bom. Não, Fernanda ainda disse, compra mais, compra 50. Não, pelo amor de Deus. Não, meu coração é gaúcho, eu descobri também. É dividido. Ah, isso mesmo, tu é nossa, tu é nossa. Mas então tá, gente, foi muito bom, viu? Muito Foi obrigada. bom. Eu vou Obrigada. concordar, viu, Bela?